pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos nesta manhã, Pai amado, Pai querido, vai rezando comigo, suplicar a presença dos teus anjos, porque ao longo desses 5 dias dessa semana, nós estaremos em combate espiritual. Nós estaremos, Deus clemente, Deus de ternura e de compaixão, suplicando o teu mover em nossas vidas. Por isso, Pai amado, nós pedimos o auxílio do grande arcanjo São Miguel para nos ajudar nesse combate. Que São Miguel possa vir liderando os seus anjos, nos dando força e coragem para alcançarmos a cura e a vitória de que tanto precisamos nestes dias difíceis que estamos vivendo. Por isso nós rezamos: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos imundos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E queremos suplicar nesse começo de dia em que clamaremos pela cura na área comportamental e espiritual de nossa vida. Nós queremos ser conduzidos nesta manhã pelas luzes do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, vai clamando nesse começo de dia a força do alto. Vai pedindo ao Senhor que derrame sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre a sua família, os dons do Espírito Santo. Derrama, Senhor, nesse tempo de oração, a tua graça sobre mim e sobre os meus, sobre todos aqueles que clamam a tua presença e a tua misericórdia. Visita, Senhor, com teu Santo Espírito aqueles que estão acamados nesta manhã, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão entubados, aqueles que estão vivendo isolamento social e talvez aprisionados, ó Deus, pelo pecado e por tantas situações difíceis. Que o teu Espírito Santo visite os nossos locais de trabalho, visite os locais por onde nós andamos e por onde nós andaremos ao longo dessa semana. Que o teu Espírito Santo possa inundar o nosso ser neste começo de semana, derramando em nós toda a cura, toda a bênção necessária na condução de nossas vidas. Por isso nós clamamos, Pai amado, Pai querido, envia sobre nós o teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo esteja no começo e no fim de todas as nossas ações. Esteja a nos conduzir nesse tempo de oração por cura e libertação. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, reza comigo repetindo essa oração. Senhor Jesus, nós nos colocamos agora debaixo da vossa proteção e da intercessão da Virgem Maria. Cobri-nos com o vosso preciosíssimo sangue e que sob as vossas ordens sejam enviados o vosso glorioso arcanjo e príncipe da milícia celeste São Miguel Arcanjo e seus anjos guerreiros para nos defender de Satanás e seus seguidores. Protegei também os nossos familiares, amigos, os animais, todos os nossos bens materiais, os nossos familiares, os nossos lares, carros, os nossos trabalhos, as pessoas que trazemos em nosso coração, enfim, todos os nossos entes queridos, bens espirituais e temporais. Não permita, ó Deus, que o inimigo, fugindo de nossas vidas, diante da vossa presença, lance sobre qualquer um de nós, ou de ninguém mais, suas setas e dardos mortíferos. Não permita que o inimigo deixe seus laços armados para nos aprisionar, nem suas armadilhas para nos capturar. Não permita, ó Deus, que sejamos por ele enganados. Fortificai-nos para resistirmos às suas mentiras e seduções, e que o Espírito Santo derrame sobre nós os dons necessários à guerra espiritual. Senhor Jesus, fazei-nos vigilantes, fortes, corajosos e incansáveis sentinelas. Amém. Meu irmão, minha irmã, para que bem possamos viver esse tempo de cura, é preciso renunciar a tudo que nos afasta de Deus. Por isso, esse passo que nós vamos dar todos os dias, é fundamental na nossa vida. Renunciar àquilo que nos aprisiona e que nos mantém distante do Senhor. Por isso eu te convido nessa hora a comigo rezar essa oração de renúncia e renovar as promessas do nosso batismo. Eu convido você agora a passar na sua mente, desde a sua última confissão, todos os locais que não eram de Deus, todos os locais que você andou e que por ventura te afastaram do Senhor. Nós queremos renunciar a tudo isso nessa manhã. Nós queremos pedir ao Senhor cura e libertação desses locais. Reza comigo dizendo: Senhor Jesus, eu creio em teu amor por mim. Creio também
que é o único e verdadeiro Senhor. Por isso eu quero renunciar a tudo que possa me separar de Ti. Em nome de Jesus Cristo, eu agora renuncio, quebro, desligo a mim e a minha família de toda hereditariedade psíquica, prisões demoníacas, poderes psíquicos, dependência, cativeiros, doenças físicas ou mentais, maldição sobre mim e minha família, como resultado dos pecados, transgressões, iniquidades, ocultismo ou envolvimento psíquico de minha parte, de meus pais ou qualquer de meus ancestrais. Eu renuncio a qualquer envolvimento que eu, minha família, tenha tido com as obras ligadas às trevas. Ah, Senhor, eu renuncio a toda magia, a todo espiritismo, macumba, umbanda, saravá, esoterismo, adivinhação, cartomante, controle mental, tudo quanto foi obra que não vem de Ti, eu quero renunciar nessa manhã. Renuncio a todo passe, defumação, remédios e objetos cruzados em lugares que não eram de Deus. Renuncio a todo objeto supersticioso que trago comigo ou que tenha guardado em minha casa. Por fim, Jesus, quero renunciar a todo pecado que está em mim. Lava-me de todo mal. Obrigado, Jesus, por me libertar. Amém. Senhor Jesus, eu creio que Deus é nosso Pai e que Tu és o Seu Filho unigênito que nasceste da bem-aventurada Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. Creio que morrestes por minha salvação e que ao terceiro dia ressuscitastes e estás sentado à direita de Deus Pai. Creio que envia a nós batizados o Espírito Santo para que nos santifique. Dobro os meus joelhos diante de Ti, em sinal de que Te reconheço como meu Senhor e meu Salvador, o dono de toda a minha vida e de toda a minha família. Entrego-me totalmente a Ti e à Tua santa vontade. Faz-me desejar o que Tu queres. Entrego-te todo o meu ser. Quero ser Teu e de mais ninguém. Proclamo-te, Senhor, de toda a minha vida, meu único Salvador. Toma Tu as decisões segundo a Tua vontade, e que eu seja como Maria, um escravo da Tua palavra, que é a única maneira de ser verdadeiramente livre. Amém. Assim seja. Coloca agora a mão sobre o teu coração. Vai pedindo a Deus que derrame a unção do Espírito Santo sobre o teu coração. Vai pedindo ao Senhor que transforme, que liberte a tua vida e que por meio da palavra que nós vamos ouvir, Deus possa libertar-nos de toda a ação do inimigo. Vai rezando comigo e dizendo: Pai amado, Pai querido, nesta manhã de segunda-feira eu me prostro a teus pés, suplicando a tua cura e a tua bênção sobre a área comportamental
e espiritual de minha vida. Liberta-me, Senhor, de toda ação do encardido, do inimigo, e ensina-me, ó Deus, a trilhar meus passos no caminho da tua palavra, da tua ação. Que ao ouvir a tua voz, ao ouvir a tua palavra, meu coração possa ser verdadeiramente curado e livre de toda a ação do mal. Tudo isso, ó Pai, eu vos suplico, em nome de Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu convido você agora a pegar a palavra de Deus. Essa palavra que nos cura, que nos liberta e que transforma a nossa vida e a nossa história. É pelo poder da palavra que somos verdadeiramente curados. Que a palavra contida em João, capítulo 6, versículos 22 a 29, cure e liberte o nosso coração de todo mal, de tudo aquilo que não vem de Deus. Abre aí a sua Bíblia em João, capítulo 6, versículos 22 a 29, que diz assim para nós: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão, que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, como chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, buscais-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois nela, Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Meu irmão, minha irmã, estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A verdadeira cura se dá quando nos alimentamos de Jesus Cristo. Escreve isso no seu post. Jesus é o alimento que sacia a nossa fome de Deus e de sentido de vida. É verdade. Jesus é o alimento verdadeiro.
é aquele alimento que nos conduz à vida eterna. É a força que vem do alto, nos dando coragem e animando a nossa jornada rumo ao céu. Jesus é o alimento que sacia a nossa fome de Deus e de sentido de vida. Estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho de São João. O capítulo 6 é aberto com o milagre da multiplicação dos pães, ou melhor ainda, numa linguagem joanina, com o sinal da multiplicação de pães. No Evangelho de São João, mais do que milagres, Jesus realiza sinais que apontam para a sua identidade, que apontam para a nossa salvação e entrada no reino dos céus. Um desses sinais é a multiplicação dos pães. Jesus está muito mais interessado em dar sentido à nossa vida. A multiplicação dos pães é um milagre que aponta para outra realidade, aponta para um Deus que se preocupa com o nosso bem-estar, que se preocupa com a nossa vida, mas para um Deus que dá sentido à nossa história. Após multiplicar os pães, Jesus pede que seus discípulos entrem na barca e se distanciem. É aí que acontece um outro sinal. Jesus caminha sobre as águas. Ele é aquele que tem o poder sobre os fenômenos da natureza. Meu irmão, minha irmã. E agora nós começamos o grande discurso de Jesus sobre o pão da vida. É um dos trechos mais marcantes do Evangelho de São João. Um evangelho que não nos traz a narrativa da instituição da Eucaristia, mas nos recorda que Jesus é o pão da vida. É o pão que dá sentido à nossa história. É interessante observarmos o motivo desse discurso. Jesus já havia multiplicado os pães. Os homens quiseram fazê-lo rei e ele se esconde, ele se retira, ele vai para junto de Deus. Jesus não quer uma fama fácil. Jesus não quer que a gente pense que Deus vai, no estalar de dedos, resolver os nossos problemas. Não. Jesus quer nos dar muito mais do que isso. O povo se sente atraído por Jesus. É interessante, meu irmão, minha irmã, perceber que Jesus não traz ninguém enganado. Jesus não fala palavras adocicadas para adoçar os nossos ouvidos e nos ludibriar e nos enganar. Não. Jesus é muito sincero, sem ser. Jesus é muito autêntico e coerente nas suas falas. É isso que marca nosso Senhor. Ele não está ali para agradar as pessoas, para dizer aquilo que nós queremos ouvir. Não. Ele nos coloca diante da nossa verdade, da nossa realidade. As pessoas percebem, ele não está mais aqui. Elas percebem, seus discípulos se foram. Vamos atrás dele. Jesus não fica envaidecido com aquela multidão que vai atrás dele. Não, ele não fica envaidecido. Ele demonstra para aquelas pessoas o real motivo da preocupação deles, o motivo pelo qual eles estão seguindo o Senhor. E ele coloca muito claramente: vocês estão me seguindo não pelos sinais, mas pelos milagres. Eu vou dizer para você: ei, presta atenção. Não podemos seguir Deus por aquilo que Ele faz na nossa vida. Devemos seguir o Senhor por aquilo que Ele é na nossa história.
Muitos, quando a vida aperta, quando as coisas ficam difíceis, vão atrás de Jesus também. Vão atrás do pão, vão atrás da cura, vão atrás da libertação, mas assim que alcançam aquilo que procuram, abandonam Deus. Que triste realidade é essa? Jesus está expondo a nossa fragilidade humana, que só queremos saber de Deus quando Deus tem algo a nos oferecer. E Deus está dizendo: eu quero te oferecer muito mais do que coisas, muito mais do que objetos, muito mais do que aquilo que é passageiro, que é efêmero, aquilo que é perecível. Eu quero te oferecer a mim mesmo. Eita, Deus tremendo. Deus não quer nos dar coisas, Ele quer se dar a cada um de nós. Por isso, Jesus, poderíamos dizer numa linguagem bem chula e bem corriqueira, coloca o dedo na ferida. Vocês estão atrás de mim porque me viram multiplicar os pães, vocês estão atrás daquele sustento, do pão cotidiano, e se esquecem que Deus quer te dar muito mais. E aí Jesus coloca aquelas pessoas na realidade. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, quando nós não sabemos o que buscamos de fato, corremos o risco de perder-nos na busca. Corremos o risco de passar pelo objeto buscado, por aquilo que nós queremos e deixar passar. Porque nós não empenhamos a nossa mente naquilo que é essencial. Por isso Jesus diz àqueles homens e àquelas mulheres: não fiquem em busca do alimento perecível. Aqui nós vemos uma referência ao povo que no deserto peregrinava e se encontrou com o maná, aquele alimento cotidiano. O que é isso? Aquilo que Deus dava ao povo para alimentá-lo no seu dia a dia no deserto. Jesus quer nos dar um alimento que nos leva para a vida eterna. Ele quer nos dar a Eucaristia. É esse o pão que dá força e dá sentido à nossa história, que nos leva a seguir em frente. É esse alimento que não perece, é esse alimento que sustenta a nossa alma, que dá sentido à nossa vida, que dá sentido à nossa história. É esse alimento que Deus quer nos dar. Os homens ainda estavam preocupados, seus contemporâneos estavam preocupados em realizar obras, em fazer coisas para Deus. O que devemos fazer? Quais obras devemos realizar? É a pergunta deles. E Jesus fala que uma só é a obra que nós devemos fazer, apenas uma: acreditar em Deus, ter fé, aderir a Jesus Cristo e aquele que Deus enviou. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã em que clamamos por cura e libertação, nós queremos pedir a Jesus que Ele seja o nosso alimento. Que esse alimento nos leve para a vida eterna. Que esse alimento não nos permita sentir fome na vida. Que nós possamos viver de Eucaristia. Nesse tempo de pandemia em que muitos não podem comungar, eu preciso dizer a você: a igreja vive de Eucaristia. Nós vivemos de Eucaristia, desse pão que nos leva para a vida eterna. Que nessa manhã
a Eucaristia seja fonte de cura para as nossas vidas. Que nós possamos nos saciar em Jesus Cristo de sentido para a nossa vida e a nossa história. Você tem algum comportamento difícil? Coisas que te afastam de Deus? Idolatria de poder, dinheiro, bens materiais. Muitas das vezes nós colocamos a nossa confiança, e aí temos até atitudes de inveja. Pessoas que lutam para não serem invejosas, cobiçosas do bem do outro. Nós queremos, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, nos libertarmos desses comportamentos. Por isso eu convido você agora a fechar os teus olhos e a rezar comigo, dizendo: Pai amado, apresento-lhe o sangue e a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e em meu favor, em favor da minha família, desfazendo todas as maldições que nos atingiram por causa de nossos pecados de idolatria e dos pecados de nossos antepassados. Que se desfaça toda a idolatria de poder. Pessoas que têm mania de querer assumir cargo, de se prender a prestígio, a questões sociais. Eu digo para você repetir comigo, que se desfaça toda a idolatria de poder, de dinheiro, de bens materiais, idolatria de falsos deuses, de busca de sociedades secretas, espiritismo, ocultismo, magia negra, curandeirismo, religiões que não são a minha. Banda, candomblé, quebro em nome de Jesus todo pacto, consagração e cruzamento feito por mim, por minha família ou por meus antepassados, que comprometem a mim, meus filhos e minha família. Renuncio à leitura de mãos, cartas, de horóscopo, de busca de adivinhação, uso de superstições, crendices e todas as formas de superstição. Que pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo seja quebrada também toda maldição contra nós e nossos antepassados, relacionados à prática de homicídio, assassinato, aborto, suicídio, crueldades, agressividade, vinganças e revoltas. Desfaz, Senhor, toda maldição de avareza, incredulidade, vícios de cigarros, drogas, jogos. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos nesta manhã que possa cair por terra toda a realidade viciante em nossas vidas. Desfazemos, ó Deus, também toda maldição de comportamento violento que nossa família foi ou tem sido vitimada.
Renuncio a todos os espíritos que invocaram sobre mim todo oferecimento feito em meu nome, em nome de minha família. Que todos esses demônios que nos atingiram e atingiram nossos filhos, ou tentam nos atingirem, sejam agora amarrados em nome de Jesus, pelos santos anjos e arcanjos, sem nenhuma manifestação maligna, e que se rendam aos pés de Jesus, para que Jesus disponha deles segundo a sua santa vontade, e que sejam proibidos em nome de Jesus de retornar a nós e a nossos filhos e a nossos familiares. Que sejamos uma nova geração para te louvar e te adorar. Amém. Meu irmão, minha irmã, peçamos a Jesus que encha com seu Espírito Santo todo o espaço vazio que ficou em nós, em nossos filhos e parentes, por causa das curas e libertações operadas hoje em nossas vidas. Que Jesus derrame sua paz sobre nós. Peçamos que Deus nos resgate, que Deus resgate os nossos antepassados, levando-os para o céu. E por isso nós rezamos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e ilumina. Amém. Meu irmão, minha irmã, pega a sua água para abençoar. Ao longo dessa semana, nós estaremos clamando por cura e pela libertação. Hoje pedimos a Deus que nos libertasse dos nossos vícios, nos libertasse de áreas que acabamos ao longo de nossa vida e história nos amarrando, nos prendendo. Pedimos a Deus que nos libertasse. Que essa água que você vai usar agora, você possa tomar. Eu sei que alguns aspergem nos cômodos da casa, pode até aspergir, mas não esqueça de beber, pedindo a Deus que lave o seu coração, lave o seu ser de toda a ação do inimigo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Durante esses 5 dias estaremos clamando por cura. Amanhã nós vamos clamar pela cura na área das nossas relações e enfermidades. Então peça ao Senhor que te cure. Lembrando só os horários de missa do próximo final de semana: sábado 19 horas, domingo 8, 10 e 19 horas, para você já ficar se preparando. Não vai precisar fazer inscrição, é só chegar e vir rezar conosco. Chegue cedo, com toda a proteção, chegue cedo. Não deixa para chegar em cima da hora não, pode ser que você não encontre local dentro da igreja. Amanhã nós estaremos fazendo um mutirão de confissões. Como eu não posso atender dentro
da igreja com toda a segurança que vocês estão vendo. Não posso atender na secretaria com toda a segurança que vocês estão vendo. Nós estaremos na porta da igreja, numa barraquinha, atendendo confissão, fazendo direção espiritual para aqueles que desejarem e precisarem. Fazemos isso não para desafiar ninguém, mas é porque entendemos que nesse tempo as pessoas precisam dos padres. E eu quero me colocar a serviço daquele que precisa. Então, se você desejar amanhã confessar, fazer uma direção, de 9 a meio-dia, estarei ali na porta da igreja, numa barraquinha do lado de fora, cumprindo o decreto, atendendo a você que precisa conversar. Se você precisar também de um atendimento, entre em contato com a nossa secretaria paroquial, nós faremos atendimentos online. Pensaram que iam nos destruir, que ia nos desanimar? Inimigo, quero dizer uma coisa para você. Deus é comigo, eu creio. Deus é conosco. Por isso nós não vamos parar de evangelizar e de levar o amor de Deus a quem precisar. Se você puder também, vá lá na nossa página no YouTube, dá uma curtida, se inscreve, para que a gente possa estar atendendo também pelo YouTube, fazendo com que a palavra de Deus chegue mais longe. Vamos abençoar a água. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus, Pai de ternura, bondade e compaixão, abençoai, santificai e exorcizai estas águas, para que ao fazer uso delas com piedade e devoção, sejamos sempre livres de todos os perigos do corpo e do espírito, bem como possamos alcançar em Ti, ó Deus, a salvação e a paz. Tudo isso, ó Pai, nós nos pedimos por Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, receba a bênção de Deus nessa manhã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor te livre de todo mal e restitua a sua saúde no corpo e no espírito, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.